Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Primeiramente quero dizer para vocês que ultimamente meu tempo está muito corrido, muitos afazeres, e quero explicar também que esta aula de hoje é para os meninos que estão precisando de uma revisão. Então vou postar alguns vídeos, tá? E hoje nós vamos falar um pouco sobre conjuntos numéricos. Então trouxe alguns conjuntos, não todos os conjuntos, porque para o nível dos meninos nós vimos até os conjuntos dos números racionais e vou comentar um pouco aqui sobre eles, tudo bem? Conjuntos numéricos. Primeiramente queria conversar aqui e falar um pouco sobre o conjunto dos números naturais, que nós podemos escrever, tá? Dessa forma que está aqui. Então n igual os elementos que estão aqui 0, 1, 2, 3, 4, até mais infinito, né? Então, o conjunto dos números naturais, eles não têm fim. Então, esse nome naturais está muito ligado às questões que são da natureza, números que nós podemos contar, né, objetos. Então, a gente pode entender como sendo assim. A gente pode representar esse conjunto dos números naturais pela letra N, tá? E também há uma controvérsia, né? Há um debate sobre o conjunto, sobre o número zero, né? Se o número zero faz parte do conjunto dos números naturais ou não. Isso fica a critério de alguns autores. Para mim, eu considero sim como fazendo parte dos números naturais, certo? Então temos o próximo conjunto aqui, o conjunto dos números inteiros. Esse aqui, qual é o diferencial desse conjunto dos números inteiros para os naturais? Olha só, o conjunto dos números naturais, a gente pode perceber que ele está aqui, certo? Ele segue nesta direção, 0, 1, 2, até mais infinito. O que é que mudou aqui agora foi a introdução dos números negativos, o menos 1, o menos 2 e assim até menos infinito. Então o conjunto dos números inteiros, ele agora vai conter, né, o conjunto dos números naturais. Então, se antes tínhamos apenas o conjunto dos números naturais 0, 1, 2, 3, introduzimos agora elementos negativos, tá? Então esse conjunto passou a ser maior, né? A gente não pode nem utilizar essa expressão maior, porque tanto os números naturais eles são infinitos, como os inteiros também são infinitos. Porém, ele vai conter mais elementos do que os números naturais, pois vai conter agora, né, vai aparecer aqui o conjunto, né, os números inteiros, os negativos, na verdade. Vai aparecer os números negativos z, né? E os números negativos, junto com os positivos de zero, a gente chama como conjunto dos números inteiros. E a gente representa pela letra z. Depois desse conjunto, a gente introduz aqui os números racionais, né? Que todo número racional é o resultado de uma divisão de números inteiros, sendo o divisor diferente de zero, tá? E pode ser escrito na forma a sobre b com b diferente de zero. O que isso quer dizer? Que qualquer número que você consiga escrevê-lo na forma de fração, de modo que o denominador b, que é o número que fica embaixo, seja diferente de zero, ele é um racional. Pois bem, o que é que entra aqui? Agora, além dos inteiros, né? Além do zero, além dos números positivos e dos negativos, vai entrar as frações, um terço, né? 2/5 e um terço é uma dízima, vai entrar também as dízimas, 0,555. Então, tudo isso aqui, agora, o conjunto vai estar com novos elementos. E esse conjunto a gente chama de quê? Racionais. Se eu consigo escrever um número inteiro em forma de fração, então isso quer dizer que ele é racional também. Ó. Vou pegar o menos 1 aqui e vou escrevê-lo em forma de fração. Temos menos 1
sobre 1. Então, B, no caso aqui, seria o nosso 1. E a condição é que ele seja diferente de 0. Então, como vocês podem observar, 1 é diferente de 0. E menos 1 sobre 1, a gente pode escrever, né? Menos 1 sobre 1 é igual a menos 1. Então, observe que o menos 1 eu consigo escrever de forma de fração. Então, por isso que ele é racional também. Assim como um número natural qualquer aqui, como 2. 2 eu posso escrever 2 sobre 1. Né? Qualquer número natural eu consigo escrever em forma de fração, colocando o denominador sempre 1. Certo? Então, são os conceitos básicos, né? Simples, só para a gente falar um pouco sobre os conjuntos numéricos. Agora eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Aqui alguns exemplos para a gente, que eu estou cobrando para os meninos, a relação de pertinência, né? Se um elemento vai pertencer a um determinado conjunto ou se ele não vai pertencer a um outro conjunto. Então eu coloquei aqui 10 exemplos, eu vou fazer 5 e vou deixar 5 para vocês tentarem verificar aí se vai pertencer ou não. Então o número 4, ele pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence sim, nós vimos que o conjunto dos números naturais inicia-se no 0 e vai para mais infinito, né? 0, 1, 2, 3, 4, então vai pertencer. Menos 10, ele vai pertencer ao conjunto dos números racionais? Ele vai pertencer sim. Eu consigo escrever menos 10 em forma de fração. Então, menos 10 sobre 1 é menos 10. Então, vamos lá. 45 sobre 3, ele é natural? Ele é natural. Observe que ele está em forma de fração, mas 45 sobre 3 é uma fração, só que é uma divisão. E o quociente dessa divisão é 15, porque 45 dividido por 3 dá 15. E 15 ele pertence ao conjunto dos números naturais. 7,4 ele pertence ao conjunto dos números inteiros? Como isso aqui dá para você entender da seguinte maneira. Pela própria palavra inteiro, já verifica que 7,4 é um número decimal e ele é quebrado, né, popularmente falando. Então, como ele não é inteiro, né, ele é um número decimal, ele não vai pertencer ao conjunto dos números inteiros. Aí eu quero que vocês, né, pensem aí. Será que um terço vai pertencer ou não aos inteiros? 0 pertence ao conjunto dos números racionais? Raiz de 81 pertence ao conjunto dos números inteiros? E menos 71 pertence ao conjunto dos números naturais? 2 terços pertence ao conjunto dos números racionais? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, sobre essa questão de pertinência dos conjuntos. Estou finalizando, tá, essa primeira explicação para vocês. Logo mais eu lanço outra explicação, continuando um pouco do assunto de revisão. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.